porque o assunto de hoje é esse aqui, ó. O templo de Deus. A gente vê aqui no Antigo Testamento, e aí tem o Melk, o Atos, o Batista, que tem muito mais experiência do que eu, todos aqueles templos, ou tabernáculo, ou todos aquilo foi tudo destruído. Não existe tabernáculo, não existe templo. O templo, se não me engano, foram 3, não foi? 3 ou 4, Melk, que existiram em Jerusalém. O primeiro foi o de Salomão, que foi destruído. Depois foi o templo de Zorobabel, construído, que também foi destruído. Depois o templo de Herodes. O quarto vai ser o do milênio. Isso, são 3. Ok. Fora o tabernáculo, que era algo temporário. Então, ou seja, nenhum desses templos existem mais. Agora, esse que nós vamos falar aqui hoje, esse vai durar para sempre. Esse aqui não tem como ser destruído mais. Todos esses do Antigo Testamento servem de figuras para nós hoje, né? Nós vamos passar um pouquinho sobre eles hoje, o Batista já bem lembrou, a gente aqui no começo, antes de começar a live, na verdade, mas olha só, esses templos, por mais suntuosos e feitos de acordo com os pensamentos de Deus, ou com as ordens que Deus deixou para aqueles reis e para aqueles profetas, né? Ou para erguer, ou para reerguer, mas todos aqueles templos passaram e acabaram. Agora, que templo é esse aqui? Que templo é esse que não acaba mais, Melk? Esse daí é o verdadeiro propósito de Deus manifestado. As outras coisas apenas esboçavam a realidade da verdade de Deus. Elas estavam muito aquém, porque na verdade Deus progressivamente ele mostra, ele pincela o seu propósito para o homem, na medida que ele era capaz de compreender. Hoje, até mesmo para um judeu qualquer, essa verdade o afronta, dizer que nós somos o templo de Deus. Mas essa era uma verdade preparada desde a eternidade. Na verdade, como Atos havia dito aí há momentos atrás, o desejo de Deus era de habitar com o homem. E é verdade isso, porque nós vemos que na viração dos dias, embora não estejamos falando de uma habitação, mas de uma visita, Deus passeava no jardim do Éden. E lá ele falava com Adão. Lá ele tinha o homem que as suas próprias mãos haviam criado diante de si. E o desejo dele era estar ali. Ele estava ali na viração dos dias. Então nós vemos que o desejo de Deus ele começa a ser de se relacionar com aquele que foi criado à sua imagem e semelhança. E nós vemos isso durante todas as Escrituras. Mas agora nós estamos diante de uma verdade que brilha, Márcio. É a verdade do templo de Deus, ou da casa de Deus, na revelação que nós temos hoje do Novo Testamento. O que Hebreus nos ensina, o que Efésios nos ensina, o que Timóteo, na sua primeira carta, nos ensina, que nós, 1 Coríntios também, Paulo, nós vamos aprender que nós somos o templo. Essa é uma verdade que agora ela coloca de lado mesmo a mais brilhante ideia, ou a maior construção que Israel já teve foi o Templo de Salomão, uma construção grandiosa, uma arquitetura invejável. Mas agora, Márcio, quando a Escritura fala através de Paulo, inspirado, que nós somos o templo, coloca de lado toda a grandiosidade do Templo de Salomão, com o ouro de Ofir, com o ouro de Pavã, toda aquela grande construção com mármore, todas as melhores coisas que Salomão reuniu, Deus abandona aquela morada. Isso nós vimos no livro do próprio profeta Ezequiel. Isso é visto. Primeiro, no capítulo 10, ele vê a glória de Jeová partindo do templo. Deus já havia abandonado aquele templo. A glória dele já não estava mais ali. E agora Deus abandona, Márcio, toda aquela grandiosidade para habitar na carne humana. Isso é uma coisa que realmente é um mistério, né? Ninguém jamais, olhando para as escrituras do Antigo Testamento, conseguiria prever uma revelação dessa magnitude.
porque agora nós temos o próprio Espírito de Deus enviado por Cristo, que desce à terra e habita dentro do homem. E isso é uma verdade que não pode ser esquecida jamais. Embora haja muita confusão dentro do que nós chamamos de profissão cristã hoje, dentro dos cristãos professa, a palavra de Deus ela é uma só, ela é uma verdade incontestável. E Paulo ele diz: não sabeis vós, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Então, nós estamos diante dessa realidade, né? Que nós somos o templo, né? O local onde Deus escolheu para habitar. Conforme nós estivermos lendo o que o irmão Heidi Kupp coloca, o que ele coloca no seu livro, eu acredito que nós podemos prestar atenção em alguns detalhes que as Escrituras nos oferecem e algumas diferenças notáveis entre a presença de Deus no edifício de Salomão, no templo, e a presença de Deus hoje no homem, naquele que pela fé crê no Senhor Jesus, e o seu corpo passa a ser um tabernáculo, uma habitação, templo do Espírito de Deus. Isso é uma verdade poderosa, né, que nós devemos nos apropriar dessa verdade, né? Eu acredito que muitas vezes nós nos esquecemos dela, mas Deus, ele nos presenteou com isso. E nós estamos hoje, né, e nós podemos estar na esfera do Espírito Santo. É uma coisa muito interessante também, que aparece em alguns detalhes nas cartas de Paulo, né, quando ele diz no Espírito. Então, nós estamos na esfera do Espírito. Então, acho que dá para a gente aprender algumas coisas aí, né? Se nem todas as coisas ficarem claras, eu acredito que tem uma live chamada Casa de Deus, que talvez venha também trazer luz sobre algumas coisas aí. É interessante porque a gente já tem alguns arquivos, né? Tem coisas que a gente já passou. Me perguntaram ontem de manhã, né? Eu não tinha acompanhado, eu não tinha entendido o negócio do jejum. Por que todo mundo começou a falar de jejum? Aí vieram me perguntar de jejum. Nós já fizemos uma live especificamente sobre jejum, né? Aí Sim, você, ó, já. dá uma olhada aqui. Assim, o Mário já tinha feito uma recente, no final de semana mesmo, mas ele já tinha feito isso lá atrás. Você dá uma olhada nessa aqui. Nós já falamos sobre esse assunto, eu não vou voltar lá, não. Veja esse negócio de jejum aí para quem faz jejum. Jejum é coisa de nutricionista. Se quer emagrecer, você me chama. A gente cuida do jejum. Que assim, enfim, uma nação fazer jejum, ah, meu Deus. Senhor, viu? Vamos lá. O Melton falou algo ali, né? Desse mistério de que Deus habita em carne. Para começar esse assunto, né? Já começado, na verdade, mas o Haikup, ele cita dois versículos aqui, na verdade, três, né? O primeiro é Efésios 2, 22, que diz assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso é uma coisa que, se a gente tivesse a devida noção desse versículo, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aí ele continua: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Pode falar, Batista. Só prestar atenção que está no plural, né? Fostes edificados, vós sois o templo de Deus, Deus habita em vós, o templo de Deus é santo, assim sois vós, né? Então está sempre no plural, não é habita não indivíduo, mas aqui ele está falando na habitação coletiva de Deus. Nós somos o templo de Deus. É isso aí que eu queria dar só uma. Marcos, até esse aspecto aí da habitação,
coletiva ou individual, quando o Senhor Jesus ele fala, né, de enviar outro Consolador, lá em João 14, a gente pode ler, é interessante esse aspecto mesmo que o Batista falou. O trecho que o Melco leu de 1 Coríntios 6, ele aponta para uma habitação individual. Mas o que diz em Efésios é de uma habitação coletiva. Como o Batista apresentou em plural aí, João 14, ele fala, né? Versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha aqui o que nós percebemos aqui, convosco, habita convosco, entre eles, e estará em vós. Então a gente percebe, mesmo olhando apenas para esse versículo aqui, que é possível o Espírito habitar convosco, e aqui eu estou enxergando uma coisa coletiva, e ele está em vós. E quando eu falo desse estar em vós, eu estou falando de uma coisa individual. Em Coríntios, lá onde o Melk leu, a gente vê algo individual. Ou 1 Coríntios, se quer ver? 1 Coríntios 3. Espera aí, rapidinho. Se você pegar aqui no capítulo 3, no versículo 16, olha que nós vamos ver vamos ter esse discernimento de uma forma clara. No versículo 16, não sabeis vós, 1 Coríntios 3,16, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando ele está dizendo ele está adicionando um pensamento. Então ele fala que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós estamos enxergando duas coisas aqui. Olhando coletivamente, sois o templo de Deus, mas individualmente também, ele habita em vós. Então é realmente importante vamos falar, o que o Batista chamou a atenção aqui, o que ele trouxe luz, né, para a gente prestar atenção quando estivermos aqui falando no plural ou quando estivermos falando da habitação individual. São coisas diferentes, tá? Nós somos pedras vivas, né, quando pensamos na casa de Deus, nessa construção espiritual, não uma construção física, mas somos pedras vivas, somos ali edificados, o versículo que o Márcio leu em Efésios, né? E isso fala de uma coisa coletiva. Nós, né, a igreja ela é vista, os santos ali reunidos são a igreja, e a igreja ela é vista como o templo de Deus. Embora também a gente não pode negar que a Escritura também ela trata nesse aspecto individual também, né? Habitando em cada crente, também cada corpo sendo templo, não um tabernáculo como o Melco utilizou. A expressão que Paulo, né, se apropriou da expressão de Paulo, tabernáculos. Só isso, Márcio. Vamos seguindo aqui, então. Muito importante. Então, a gente viu que nos capítulos, nas lives anteriores, falamos sobre isso, que no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo batizou os crentes para um corpo, o corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor glorificado no céu. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. E manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nos versículos mencionados, vemos outra verdade. Os cristãos formam juntos o templo de Deus. A habitação de Deus em espírito. Que os irmãos já falaram bastante sobre isso. A gente não deve separar esta verdade. São dois aspectos do mesmo assunto. Ambas se ocupam com a Assembleia.
ou seja, a reunião dos santos. Porém, considerando-as de dois pontos de vista diferentes. Veja, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 1, 22 e 23, a igreja que é o seu corpo. E também em 1 Timóteo 3,15, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como dissemos já anteriormente, a característica do cristianismo é que tem um Senhor que está glorificado no céu e que o Espírito Santo habita na terra. Somente o cristianismo tem isso. Nenhuma outra filosofia ou religião tem isso. Tem um pessoal da nova era aí que tem uns seres angelicais, mas um homem glorificado à destra de Deus, isso, graças ao Senhor, só existe no cristianismo. Graças a ele, também não tem nada com a gente também não. Então veja que o corpo de Cristo nos apresenta particularmente a nossa comunhão com Cristo, como cabeça da Assembleia dos Santos no céu. Porém, o Espírito Santo não somente considera a Assembleia deste modo, como também como a morada de Deus em espírito, isto é, a morada do Espírito Santo na terra. Mostra-nos, pois, a posição atual da Assembleia na terra. Os dois aspectos da verdade afirmam que a Assembleia não existia antes do dia de Pentecostes. Isso tem que ficar muito claro. Muito, muito claro. Antes que o pecado fosse julgado na cruz e que o Espírito Santo tivesse descido sobre a terra para formar a Assembleia, a gente não lê nada sobre o corpo de Cristo ou morada de Deus em espírito. O conhecimento desses fatos é de valor prático muito precioso para o coração de todo aquele que crê. Infelizmente, muitos crentes são de opinião de que a Assembleia existia já antes de Pentecostes, e até mesmo desde Adão. Porém, se examinarmos as Escrituras, a palavra de Deus, dá para a gente poder ver que esse pensamento não é tão correto assim, ele não tem muita base para isso. Muito como a gente fala, às vezes, muitos acham que a igreja é uma continuação, um melhoramento de Israel. E não existe, a igreja não tem nada, zero, coisa zero, ela não tem nada igual. Quanto mais a gente lê sobre o momento de tempo que nós vivemos, a gente está vendo, por exemplo, nas dispensações, que a igreja é algo que, assim, ela pode ter, hoje a gente olha para trás e vê como em figura, mas quem olhava para frente, olhava para a cruz e não via o que tinha depois da cruz. Tanto que Daniel, quando olha depois da cruz, ele vê o juízo, ele vê o final das 7 semanas. Né? Ele não viu esse espaço que existia na igreja. Todo o Antigo Testamento ele é baseado nisso. Por mais que hoje nós conseguimos olhar hoje no tempo da graça, e achar essas figuras, quem estava no Antigo Testamento, e mesmo assim são só figuras. A gente consegue identificar algumas figuras. De forma clara, ninguém. Não tem como. Esse é um dos maiores erros da cristandade, trazer coisas agora do judaísmo e misturar com o cristianismo. Como aconteceu no começo da igreja. Alguns que diziam que tinham que circuncidar, outros diziam que tinham que guardar a lei. E aí isso foi, graças ao Senhor, foi limpada essa era, né? Com Paulo ali, com os apóstolos, foi passando. Mas, infelizmente, são 2000 anos de confusão. Já começou lá atrás e a gente vê isso daí até hoje. Então, a gente vê que toda a questão dos Efésios é endereçada somente aos cristãos. Efésios é uma carta para cristãos, todos os cristãos, nos últimos 2000 anos. Ela é dirigida aos fiéis em Cristo Jesus. E o Espírito Santo quer mostrar precisamente que o sistema judaico é posto de lado e substituído, nesse momento, por alguma coisa nova. A cruz de Cristo mostrou que o homem estava morto em seus delitos e pecados, e isso não podia fazer diferença alguma entre judeus e gentios. Se tudo é pela graça, como diz lá em Efésios, capítulo 2, vamos abrir lá. Efésios 2, versículos 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Os irmãos gostariam de comentar esse trecho? Acho que seria precioso para esse momento. Só falar uma coisa que você estava dizendo sobre os judeus no princípio, que houve uma rejeição por parte de alguns e tentaram, talvez, né, fazer aquele mix da lei com a graça. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que a graça e a lei, elas não se misturam. O Batista fez uma ilustração na live passada, foi na passada ou na retrasada? Agora eu não me recordo. Ele fez uma ilustração, tá aí, que legal. Ele fez uma ilustração onde ele mostrou, olha lá, que interessante. Vamos mostrar de novo aqui. E o Batista vai, tá? Tá aqui, peraí. Aqui, ó. Isso. Tá aqui dois líquidos ou duas misturas que não são homogêneas. Na verdade, são heterogêneas. Elas não se misturam. Porque a graça, de fato, irmãos, observando, ela é assim, ela é incompatível com a lei. Porém, o Senhor Jesus, ele dá um princípio e que apenas Lucas nos revela dentro dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos que têm as mesmas cenas basicamente contidas, né, embora alguns eventos estejam não exatamente na mesma ordem, mas no episódio em que chegam alguns discípulos de João para fazer alguns questionamentos sobre os apóstolos do Senhor, né, sobre os discípulos do Senhor jejuarem e os outros, não no final, não quero me ater a essa questão do jejum, mas no final o Senhor ele fala uma frase e ele diz, olha, que ninguém põe vinho novo em odres velhos, Lucas capítulo 5, versículo 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E agora aqui vai o versículo 39, que diz, e ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque ele diz, melhor é o velho. E na verdade é isso que aconteceu com os apóstolos, né? No princípio da igreja, porque eles estavam acostumados a tomar o vinho velho, que consistia em tudo que a lei tinha ofertado para eles. E o recipiente da lei era o que eles estavam acostumados, mas em algum momento, quando eles provaram o vinho novo, eles tiveram uma rejeição, porque o pensamento do homem é dizer, no primeiro momento em que ele experimenta da graça de Deus, é dizer, olha, melhor é o velho, melhor é ficar com a lei. E nós temos visto o efeito prático disso dentro da cristandade. Quando nós apresentamos a graça de Deus, alguém olha para o sistema antigo de coisas, ou baseado na lei, que é um agente condenador, na verdade, porque a lei ela está aí atuando no seu papel hoje de revelar esse tipo de coisa, né? Ela revela o pecador, ela mostra ali que ele é incapaz, né, de alcançar a salvação, não fosse a graça de Deus. Então, na verdade, mas quando é apresentado essa graça, quando esse vinho novo ele vem à boca daquele que experimenta, no primeiro momento ele diz, melhor é o velho, não, eu prefiro ficar com as coisas velhas. Mas, em algum momento, como o Senhor Jesus, ele afirma que esses odres se romperão. Esse momento ele vai chegar, como chegou nos dias dos apóstolos. Eles estavam, né, ali pensando que melhor era aquele vinho velho, né? Mas aí chegou o momento da ruptura, onde realmente eles não conseguiram suportar, né, beber da graça de Deus e deixar tentar, né, como o Batista mostrou no vídeo, tentar misturar. Não tinha jeito, não tinha como. E a graça, na verdade, ela vem assim, nos revelando essas coisas. Em relação ao templo, é a mesma coisa.
quando nos é apresentado a verdade do templo, eu acredito que isso aqui devia ferir a consciência de qualquer judeu, né? Qualquer judeu que observasse e falasse sobre essa morada de Deus, era uma verdade muito dura, porque Deus havia escolhido, 1 Crônicas, deixa eu encontrar, melhor, nós lemos 1 Crônicas, capítulo, deixa eu encontrar aqui, na verdade é 2 Crônicas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5, diz assim, olha, desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Então, era uma coisa que Deus havia dito para eles, para aqueles que estavam dentro da administração ou da economia da lei. Deus havia dito que o lugar que ele tinha escolhido era Jerusalém. O salmista, docemente, ele vai dizer nos Salmos, Jeová ama as portas de Sião. E agora? Agora para o judeu olhava para isso, como assim? Né? Eles ainda não tinham essa compreensão. Então, talvez no momento inicial, era normal que eles olhassem e experimentassem o sabor daquele vinho novo que trazia o doce da graça e dissessem, olha, eu estou acostumado com o vinho velho, é melhor eu continuar tomando desse vinho. E foi o que nós vemos ali no início da formação da igreja, nós conseguimos observar esse comportamento o qual o Senhor já havia descrito precisamente nos é mostrado isso. Então nós vemos, irmãos, que era uma verdade nova, por isso que o Márcio está frisando aí também, que a verdade da igreja ela não aparece em local algum do Antigo Testamento. Tá? Em local nenhum do Antigo Testamento você vai encontrar nada relacionado à igreja, ao corpo de Cristo. Isso é uma verdade assustadora, porque agora, quando nós olhamos Cristo, ele, ao convite de Deus, que o Salmo 110 nos mostra, o escritor aos Hebreus, ele repete, o Salmo 110, no versículo 1, diz, né, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E nós vemos que o próprio Senhor explica essa passagem para os fariseus em Mateus capítulo 22, dizendo a eles, né, de quem o Messias era filho, é o que o Senhor diz. O Messias era filho de quem? Eles dizem, filho de Davi. Então, o Senhor Jesus diz, então como é que Davi, escrevendo o Salmo, ele diz, disse o Senhor, ou disse Jeová, o meu Senhor, se ele era filho de Davi? Então, ele mostra ali a natureza, uma verdade totalmente inovadora, porque os judeus eles não compreendiam essas coisas. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor ele começa a lentamente revelar algumas verdades. Isso está consistente com a palavra de Deus até nas revelações, né? Se o Senhor talvez ele tivesse dito tantas verdades de uma só vez, eles não conseguiriam suportar, né? A própria palavra nos mostra isso. Quando achares mel, Provérbios vai dizer isso, né? Coma somente até te bastar. Então nós vemos que a revelação do Senhor foi assim, um pouquinho de cada vez ele foi dando essas revelações que acabaram sendo cumpridas ou finalizadas no ministério do apóstolo Paulo. Então, irmãos, o que nós vamos ver é que Deus, ele deixa essa casa ou esse templo de lado. E nós podemos ver que a glória de Deus,
o que alguns chamavam de a Shekinah, a glória visível, o aparente de Deus, ela já havia deixado o templo. Se nós observarmos Ezequiel capítulo 10, tá? Eu preciso dizer isso para os irmãos, para nós conseguirmos compreender que Deus ele tinha já esse plano previsto de habitar, né, na igreja, da igreja ser o seu templo, a assembleia. Agora eu vou falar mais do aspecto que o Batista falou, não individual, porque agora quando eu fizer essa comparação com o templo que havia em Jerusalém, e quando nós observamos no tipo da igreja, ele é mais consistente com a habitação coletiva, tá? Eu não sei se ficou claro. Então, sendo mais consistente com a habitação coletiva, então eu vou olhar nesse aspecto, como a igreja sendo o templo, né, de uma forma coletiva. Mas em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel está diante de algumas visões aqui fantásticas, e Ezequiel ele viu um dos poucos profetas que viu o céu se abrirem, né? As portas do céu se abriram para os olhos de Ezequiel. E no capítulo 2, no capítulo 10, no versículo 4, diz o seguinte, então, aqui Ezequiel ele está olhando para o templo, tá? Ele tem uma visão, e no capítulo 10, versículo 4, diz, então se levantou a glória de Jeová de sobre o querubim para a entrada da casa, encheu-se de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então nós vimos aqui, a última vez, essa glória está enchendo. E se nós continuarmos lendo aqui, deixa eu chegar aqui no ponto que... No versículo 18, desse mesmo capítulo 10, nós temos aqui a retirada dessa glória, porque agora nós vemos que Nabucodonosor era o rei da Babilônia, o grande chefe, o cabeça das nações, escolhido por Deus também, porque Deus ele faz isso, ele escolhe as autoridades, nós temos aprendido isso, ele escolhe aqueles que irão encabeçar as nações, e Nabucodonosor foi um desses. Predito pela própria boca do profeta Daniel, quando disse, Nabucodonosor, tu é rei de reis, porque o Deus do céu te fez assim. Então, nós vemos no versículo 2 que diz, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então a glória que ficava dentro do templo, ela deixou o templo. Isso aqui fica muito claro em Ezequiel. Então essa glória ela não mais estava no templo, porque Deus já tinha um propósito de modificar isso. Né? Claro que aqui nós não conseguimos ver a igreja aqui, mas hoje, como o Márcio disse, com a revelação que nós temos, eu consigo entender o porquê Deus havia feito isso daqui. Deus havia julgado os sacerdotes daqueles dias e tirou sua glória de dentro da casa. Glória essa, irmãos, que foi vista na inauguração do templo, certo? Olha só que interessante. Vamos voltar lá para 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 6. 2 Crônicas, desculpa, toda hora eu estou confundindo. Melto, você não tem desculpa de idade, tá? Para confundir. Tem sim, Atos. Já estou aí com os meus 28, rapaz. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 1, diz, né? Então disse, olha só, presta atenção nesse versículo, que nós vamos entender no versículo 1. Olha, então disse Salomão, aonde está escrito, irmãos, na sua Bíblia, o Senhor com letras capitais ou letras maiúsculas aí, caixa alta, né? Alguns dizem. Aqui aparece o nome que Deus se revelou
para o homem, o nome de Deus em relacionamento com o homem. Então está escrito, na verdade, Jeová tem dito que habitaria nas trevas. E eu te tenho, Salomão está dizendo, eu te tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Um pouquinho antes, no capítulo 5, nós vamos ver que no versículo 3 disse: quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa de Jeová, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, ou a glória de Jeová, encheu a casa de Deus. Então, na verdade, nós vemos que essa mesma glória que havia enchido a casa, agora ela se retirou lá no livro do profeta Ezequiel, durante o período do cativeiro babilônico. Essa glória que antes habitava e enchia de maneira que ninguém conseguia nem entrar dentro da casa de Deus, agora ela se retirou. E isso é muito duro, na verdade. Só que para nós é precioso. Para nós é precioso. E interessante, porque uma vez alguém me pergunta por que Salomão disse que, um irmão me perguntou, que Deus disse que nós vemos, está também em 1 Reis, tá, irmãos? 1 Reis, capítulo 8 e Crônicas, aqui onde nós lemos. E o primeiro versículo ele é muito chocante, né? E nós temos que compreender quando ele diz que Jeová tem dito que habitaria nas trevas. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E alguns têm uma interpretação um pouco equivocada disso. Na verdade, quando nós olhamos para a casa de Deus, ou para o templo, nós vimos que ali não havia luz. Naqueles dias não existia, irmãos, eletricidade e corrente elétrica, geradores elétricos, não existia isso. Então a luz daquele local era artificial. Nós vemos lá os candeeiros do templo. Então a luz era completamente artificial. Então quando nós vemos aqui, Jeová disse que habitaria nas trevas, porque ele, que João nos revela que Deus é luz, a glória dele se retira do local da sua habitação no santuário, e ela vem dentro de um local fechado, onde o sacerdote, onde era só trevas, onde era escuridão, na verdade. E agora ali dentro daquele local que não tinha uma luz, só uma luz artificial, por isso que Salomão diz, olha, Deus disse que habitaria em trevas. Isso aconteceu no tabernáculo e aconteceu no templo também. Então nós vemos que essa própria nuvem também que entrou no lugar, ela provocava essa escuridão. Então essa escuridão estava ali. Deus disse que habitaria ali, naquele local que ele havia escolhido, na cidade que ele havia escolhido, e ali ele passa a se relacionar com o povo de Israel, de maneira que o sumo sacerdote entrava e servia, e ele ultrapassava aquele véu, e aspergiu sangue ali no santuário, na Arca da Aliança. Então nós vemos ali, que era um símbolo da presença de Deus, então nós vimos que Deus ele preparou tudo, uma habitação para si. Só que Israel falhou, como os homens sempre têm falhado desde o início, em que uma responsabilidade lhes é entregue. Quanto mais, então, a casa de Deus, onde ele havia escolhido para habitar, os homens falharam terrivelmente, terrivelmente. Se nós olharmos e examinarmos o que os sacerdotes fizeram, a corrupção deles, Ezequiel deixa muito claro, ele olha muito para o sacerdócio, provavelmente, porque ele era também de casa sacerdotal. Então ele olha muito para o sacerdócio. E quando ele olha, ele começa a observar toda a corrupção que havia se tornado, a casa de Deus. Era roubo, tudo tinha ali. E não era muito diferente nos dias do Senhor Jesus, embora pelo menos o espírito de idolatria havia deixado Israel. Durante os dias de Ezequiel,
havia uma câmara, para os irmãos terem ideia, com várias imagens idólatras dentro do templo, dentro do local que era a casa de Deus. Havia várias imagens idólatras. Olha isso, a ousadia daqueles sacerdotes. Várias imagens de outros deuses. Só que nos dias do Senhor Jesus, o espírito de idolatria havia deixado Israel. Tanto que nós não vemos nos fariseus, nos saduceus, ou naqueles, mesmo sendo hipócritas, nós não vemos eles envolvidos com a idolatria. Até diz que o Senhor fala, quando ele diz que quando um espírito maligno sai de um homem, ele está se referindo até exatamente a isso, porque a idolatria não habitava nos dias de Israel, mas depois, saindo aquele espírito, ele vai e não tem onde entrar, e ele volta a achar a casa varrida. Não é assim que diz o Senhor falando com eles? Isso diz respeito até a Israel nos últimos dias, onde o espírito de idolatria vai retornar 7 vezes, né, com legião pior do que era antes. E isso vai ser, isso é evidenciado profeticamente por Daniel, quando ele fala da abominação da desolação que é colocada no templo, o Senhor também fala disso. Mas, enfim, Deus havia escolhido Jerusalém como uma cidade e havia edificado uma casa. Mas agora, a partir do momento que Israel é colocado de lado nos planos de Deus, e os irmãos falaram de Atos, né? Atos dos Apóstolos, a formação da igreja em Atos 2, o Espírito desce, né, enviado pelo próprio Senhor Jesus, ele que examinou toda a casa de Deus. Nós vemos o exame do Senhor Jesus e qual foi a resposta dele, não é verdade? Ele diz: o zelo pela tua casa me devorará, porque está escrito, uma referência a Isaías, essa casa será chamada casa de oração. Ali, os judeus estavam diante do exame dos olhos do Senhor. E o Senhor examinou a casa de Deus, que era sua própria casa, né? Afinal, ele é Jeová revelado na pessoa de Cristo. Então está ali, Cristo examinando a própria casa, que era a casa dele, ele examina e olha e vê somente cambistas e todo tipo de comércio ilícito ali onde o local que deveria ser marcado pela presença de Deus. Então nós vemos, principalmente no Evangelho de João, né, lentamente os judeus sendo colocados de lado. A festa que era a festa da Páscoa passa a ser a Páscoa dos judeus. Várias referências que nós vemos ao Senhor deixando de tratar com a nação de Israel, se preparando. Lembrando que a glória de Jeová já havia deixado o templo lá em Ezequiel, durante o cativeiro. Então, mas o Senhor ele começa a deixar de lado porque havia uma coisa muito melhor. Essa é a questão. É muito misteriosa, uma coisa muito melhor. Enquanto a presença do Senhor habitava no edifício lá, agora o Senhor estava trazendo uma coisa muito maior. Agora, na pessoa do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, né, ele teria uma morada nos homens. Todos os homens, não, evidente que não, mas naqueles que pela fé crescem no Senhor. E a revelação, ela vem a ser progressiva, onde nós estamos lendo agora, em Efésios capítulo 2. Essa revelação, ela vem a ser progressiva e ela é substitutiva. Uma vez que a glória de Deus havia deixado o templo, é porque Deus queria colocar sua glória em outro lugar. Deus, ele queria manifestar sua glória em outro lugar. Na debilidade do barro humano, irmãos. Na verdade, eu olho para essa grandiosidade, que é essa revelação, e ela me constrange. Porque nos homens, naqueles que creram pela fé no Senhor, eles foram acrescentados a uma verdade poderosa, que é o corpo de Cristo, foram acrescentados ao corpo de Cristo. E Efésios 2 agora vem nos falar desse templo de forma coletiva. A glória de Deus abandonou os edifícios luxuosos, né? O edifício luxuoso de Salomão, como eu disse, com ouro mais puro de Ofir, com ouro de Pavã, com riquezas, né? Nós vemos com cedros do Líbano, todas as melhores especiarias que haviam
na terra. Deus abandonou aquele lugar. E agora, através da formação da igreja, ele escolheu. Agora, o coração de homens que outrora eram pecadores e fez dele a sua morada. E nós vimos aqui que juntamente todos esses santos que confessam o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus, que segundo Hebreus ele nos dizer que ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o mensageiro da nossa confissão. Agora, todos esses santos são edificados no capítulo 2, no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso é muito interessante, porque agora aquela glória que habitava lá, a glória do mesmo Deus, que antes estava tratando somente com Israel, e o Atos lembrou muito bem em Atos capítulo 15, que agora Deus ele está tirando do meio das nações, do meio dos gentios, né, as versões vão dizer, um povo para o seu nome. E ele está tirando esse povo, e esse povo juntamente, judeus, gentios, né, homens, mulheres, também, né, nos é dito isso em Gálatas, todos esses que confessam o Senhor e têm a fé depositada nele, agora eles são a morada de Deus no Espírito. Ou seja, por que no Espírito? Porque isso acontece na esfera do Espírito, na esfera de atuação do Espírito. Né? Deus está morando, nós estamos sendo templo de Deus, ou morada de Deus, através do Espírito, ou na esfera dele. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, na semana passada, no versículo 13, que pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, esse Espírito, o qual nós estamos estudando nessas lives, ele tem uma esfera de atuação. E essa morada de Deus está na esfera do Espírito. Ele está fazendo isso. Ele, o Espírito, está reunindo os crentes, né? E conectando eles a Cristo. O Espírito está fazendo, no caso desse edifício que está sendo construído, o próprio Espírito, ele tem realizado essa obra, ou na esfera de atuação dele, de fazer esse templo para a habitação de Deus. Digo isso no sentido coletivo. E esse templo, que são os crentes, todos que confessam o nome do Senhor, esse templo substituiu, né, por um tempo. Deus vai retomar as tratativas com Israel, mas por um tempo. Esse templo agora, que somos nós, ele substituiu. E a glória de Deus, que deixou nos dias de Ezequiel o templo, ela agora habita em nós. E nós temos experimentado disso, irmãos. Nós temos experimentado esse poder em nós. Esse poder que tem reunido os crentes de todas as línguas, tribos, raças, nações, e que tem confessado o nome do Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Agora todos os crentes formam juntamente como um edifício. Tem até essa expressão em 1 Coríntios 3. O Atos deu parte, mas eu quero ler outro versículo, que é o versículo 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, vocês são esse edifício. Todos os crentes. E Pedro falou também, eu não vou citar, que o Atos também já citou, como pedras vivas. Então o edifício ele vai crescendo, irmãos, bem ajustado. Isso é uma obra do Espírito Santo, ele vai crescendo. E o Espírito não para de trabalhar. Ele não para, ele não cessa. Ele é um servo realmente que não se cansa até concluir os seus trabalhos. Então ele vai crente a crente, pedra a pedra, sendo acrescentado nesse templo. E agora não há necessidade alguma, é até completamente equivocado. Qualquer pessoa olhar para um templo, um edifício de pedra e falar, olha o templo aí. Isso é um absurdo. Ô, Melk,
Por Sim, favor, você está falando que nós somos pedras vivas desse templo, mas o arquiteto é Deus, ele tem um projeto já pronto, né? completamente. Não há uma pedra intrusa ali. Não há uma pedra, Márcio, que ela tenha um formato que não se encaixe, porque a Escritura diz que é bem ajustado. Você já viu um edifício bem ajustado? Você tenta ali, você pega tijolo a tijolo ali, pega uma lâmina de, eu vou colocar aqui bem baixo, né? Uma lâmina de 1/10 de milímetro, né? Tenta colocar ela lá e passar ela, né? Não tem como. O edifício está bem ajustado, ele é justinho. As pedras que estão compondo esse edifício, elas foram escolhidas por Deus. E não há nenhuma pedra ali que não seja tratada pelas mãos dele. Né? Todas as pedras que estão ali são tratadas pelas mãos dele e são colocadas ali pela sua vontade. Né? Ele coloca. Deus está fazendo isso. O Espírito está agindo para que isso aconteça. É uma obra, como nós temos visto, do Deus triuno, na verdade. Né? Essa obra completa. E todos quantos creram, né? Eles são acrescentados. Tem um versículo em Atos 4 que fala, né? Todos aqueles que foram destinados à salvação, eles foram acrescentados ali. Então, era o destino de cada crente, era o meu destino, era o seu destino, era o destino do Márcio, o destino do Batista e de todos os que creem no Senhor. Era estar ali, naquele local que Deus preparou para encaixar nesse edifício. Então, nós vamos olhando para a coisa toda aqui que é substitutivo. Não é possível a glória de Deus habitar num templo, por exemplo, em Jerusalém, e ela habitar ao mesmo tempo na igreja ou nos crentes. Isso é impossível de acontecer. A glória de Deus ela está em um lugar, né, que a manifestação, o que essa glória é? Ela é a manifestação visível de Deus. Hoje essa glória visível de Deus, ela está na igreja, ela está nos santos, ela não está em templos, ela não está em edifícios. A igreja, os santos reunidos, ela é o edifício de Deus e não os templos. Então nós observamos que a glória de Deus está lá. E quando a igreja sai de cena, quando esse edifício está completo, Márcio, aí sim, nós podemos ver que as tratativas de Deus com o Israel, elas são retomadas. Tem-se o início da semana profética de Daniel, vista no capítulo 9, e uma vez que essa profecia é retomada, nós vamos ver que o templo vai ser retomado também, um novo templo, visto em Ezequiel, a partir do capítulo 40, com novas medidas, um templo completamente fora dos padrões do que tinha Salomão, mas ele vai ser o templo do milênio, medido por um ser celestial. Ezequiel, ele viu toda aquela glória, mas enquanto a glória de Deus estiver na igreja, ela não estará em templo. Isso é muito claro. A igreja, para essa glória ser retomada, ela tem que sair de cena. Ela sai de cena, que é o alvo da glória de Deus hoje é a igreja. Ela é a igreja. Não são os judeus, não são as nações. Hoje, o alvo da glória de Deus é a igreja. A igreja manifesta a glória de Deus. Então, ele colocou essa glória ali. E quando a igreja sai de cena, aí Deus retoma toda essa cena terrestre aqui, né, e que os irmãos já conhecem, não vamos falar de profecia hoje. Mas, enquanto eu repito isso, enquanto a igreja está aqui, né, com os seus pés e aqui pisando nessa terra, a glória de Deus está nela. Nos crentes, coletivamente, e eles são o edifício de Deus, eles são a morada de Deus, são a casa de Deus. Então nós vemos que é o local onde Deus escolheu para morar. E nunca, nem no templo, isso nunca aconteceu. Deus habitando como na igreja, isso nunca aconteceu. Os homens, né, do Antigo Testamento, eles experimentavam manifestações do Espírito. Hoje nós somos habitados. Eles experimentavam manifestação, o Espírito vinha e depois ele se retirava.
né? Era necessário uma atmosfera celestial ser provocada. Isso é visto lá no profeta Eliseu, que ele chama um homem para tocar a duf, né, que é um instrumento musical para que ele pudesse profetizar, para que o Espírito de Deus tivesse numa atmosfera ali. Então ele cria, Márcio, uma atmosfera celestial para que o Espírito de Deus estivesse ali e a voz profética fosse revelada para eles. Isso acontece na igreja, não. Na igreja, as coisas elas subiram para um patamar elevadíssimo. É por isso que Efésios, nós temos aí estudado a carta de Efésios, fala que nós estamos nos lugares celestiais. Na igreja as coisas são elevadíssimas, mas são verdades que foram retiradas dos tesouros profundos de Deus. São mistérios ou segredos que o apóstolo Paulo, Deus permitiu ele conhecer. E não somente o apóstolo Paulo, mas principalmente ele. E os demais que Deus revelou, e até os pequeninos discípulos, que o próprio Senhor disse a eles, né, que os profetas desejariam, lá durante as parábolas, muitos desejaram ver o que vocês têm visto e não viram. Então, nós vemos ali já na cena, começando a dar abertura para a formação da igreja, os discípulos reunidos ali, desde antes o Senhor já estava falando e avisando que ele traria coisas novas que muitos desejaram ver e não viram. Ele estava exibindo a graça de Deus. É isso que ele estava mostrando. E no apóstolo Paulo, ele vai no ponto mais alto. Ele fala, ó, um mistério me foi revelado. Um segredo me foi revelado. E o ponto mais alto da graça de Deus é demonstrado. Então, a gente precisa compreender isso, irmãos, e sermos assertivos no que diz respeito à igreja ou à assembleia como o templo de Deus. Hoje, Deus habita na assembleia. Quem é a assembleia? A assembleia são os santos ou os crentes que confessam o nome do Senhor. E cada um deles é uma pedra, né? Espiritualmente falando, ele é uma pedra e cada crente compõe esse edifício, que é a morada de Deus, o lugar onde ele agora escolheu para habitar através do Espírito Santo. Isso é uma verdade linda, é uma verdade elevada, e isso nos dá acesso, Márcio, às profundezas de Deus, porque nós estamos na esfera do Espírito Santo. 1 Coríntios 2 fala isso. É muito interessante, irmão, sempre que falar no Espírito, presta atenção, porque a gente usa no português a palavra no para falar de um lugar, não é verdade? Onde você vai? Eu vou no parque. Então, quando ele fala no Espírito, é na esfera ou no local de atuação do Espírito Santo. Isso é muito interessante, né? Essa expressão que acontece. Quando fala, por exemplo, em alguns momentos de orar no Espírito, ou orar na esfera do Espírito, ou no local de atuação dele, e nós vemos que o local de atuação do Espírito, ele vai até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2 diz isso. Ele vai até as profundezas. Então, se nós orarmos no Espírito Santo, e se nós compreendermos as verdades que o Espírito Santo tem nos dito, nós vamos acessar as profundezas de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, na atuação do Espírito, no local de atuação, na esfera dele, ele acessa até as profundezas de Deus. E se nós estivermos nesse local conscientes dos privilégios que Deus nos deu, nós beberemos de muitas verdades e de muitas gloriosas coisas que o Senhor tem nos dado.